Trigonometria no triângulo retângulo, parte 2. Hoje a gente vai falar da propriedade dos ângulos complementares e dos principais ângulos no triângulo retângulo. Principais porque aparecem muito, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. A gente vai construir aquela tabela, eu vou te explicar como que constrói ela de um jeito muito fácil, nem precisa de musiquinha, tá? É muito simples mesmo. E eu vou te mostrar de onde vem esses valores. Por que o seno de 30 é meio, por que o cosseno de 60 é meio e por aí vai. Beleza? E isso daqui vai te ajudar muito, vai fazer muito mais sentido. Então bora, sem enrolação, começar. E para quem já tá aqui direto, já tá gostando das minhas aulas, tá acompanhando, coloca o like na confiança, porque você sabe que a aula vai ser boa. Quem chegou aqui agora, deixa o like lá no final, eu acho que vai rolar. Fechou? Bora começar. Então tá aí, assunto de trigonometria no triângulo retângulo, ângulos complementares. Para quem não lembra, ângulos complementares são ângulos que somados resultam em 90 graus. Então eu coloquei aqui, ó, eu tenho aqui o primeiro quadrante, né, de um plano cartesiano, vamos dizer assim. Eu simplesmente tracei uma semi-reta e dividi o ângulo de 90 graus em dois ângulos, ou seja, um alfa e um beta. Então aqui no caso, alfa e beta somados resultam em 90 graus, né? Então a gente fala que eles são complementares. Então, gente, sempre que você quiser falar do complemento de um ângulo, você vai falar que é 90 menos ele. Então olha só, se eu isolar o alfa nessa equação, eu tenho... De boa? Tá, então o alfa é o quê? Ele é o complementar do beta, né? Então qualquer ângulo que você tiver, obviamente, né, entre 0 e 90 graus, você pode expressar ele dessa forma. Então quem que é o complementar do beta? 90 menos beta. Exemplo, vou colocar aqui A. Quem que é o complementar do 30? Quem que é o complementar do 30 graus? 60. 60 é o quê? 90 menos 30. De bom? Ah, e o... Vou colocar aí 21 graus. Pode ser picado, tá? 21 graus. Quem que é o complementar de 21? 90 graus menos 21 graus. De boa? Que é 69 graus. De boa? Tá, agora vamos entender o que isso tem a ver com seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo genérico, triângulo ABC, reta em A. Então, eu coloquei aqui esse lado com medida A, esse lado com medida B e esse lado com medida C. Hipotenusa, cateto, cateto. Vamos calcular o seno, vamos pegar o ângulo C, né? E vamos calcular o seno, o cosseno e a tangente de C. Que nem a gente viu na primeira aula. Se você não viu a primeira aula, dá uma olhada ali, ó, no card e na descrição, vai estar tudo lá. Então, quem que é o seno do ângulo C? Então, o que eu chamei de ângulo C é esse ângulo aqui. Então tá, o ângulo C, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é oposto a C? Essa medida aqui. Então, C sobre hipotenusa, que é A. Ok. Vamos agora para o cosseno de C. De novo, o ângulo C está aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser B sobre A. Agora vamos para tangente de C. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Oposto, adjacente. Então, C sobre B. Então, C sobre B. Tamo junto? Agora vamos para o ângulo B. Mesmo esquema, tá? Seno do ângulo B. Então, agora a gente tem que olhar para esse. Cateto oposto, hipotenusa. Então, cateto oposto, hipotenusa. Beleza. Agora vamos para o cosseno. B, adjacente, hipotenusa. Então, adjacente é C, hipotenusa é A. Beleza. Tangente. Oposto, adjacente. Então, B sobre C. Tá comigo? Agora vamos ver uma coisa. Seno de C, C sobre A. Cosseno de B, C sobre A. Deu igual. Então, seno de C, cosseno de B. Tá comigo? Tá. Agora vamos dar uma olhada no cosseno de C. Cosseno de C, seno de B. Cosseno de C, B sobre A. Seno de B, B sobre A também. Ou seja, é igual. Tá? Então a conclusão que a gente chega é que o seno de C, eu vou apagar isso aqui, tá? É igual ao cosseno de B. Lembrando, né, que B mais C são complementares. E vice-versa, né? O seno de B
igual ao cosseno de C. Agora vamos ver a tangente. Tangente de C, C sobre B. Tangente de B, B sobre C. Repara que a tangente de C é o inverso da tangente de B. Vou escrever isso daqui, tá? Então, isso é igual ao quê? B sobre C elevado a menos 1. Isso aqui é a propriedade de potenciação, tá? Você inverte. Dá uma olhada no card também, na descrição, vou deixar. E o mesmo vale para cá, né? Que é C sobre B inverso. Tá bom, gente? Eu vou escrever uma outra anotação aqui, que vai ser a conclusão desse negócio, mas eu vou explicar porque isso me deixava um pouco na dúvida, eu ficava um pouco confuso quando esse tipo de coisa aparecia. Então eu vou explicar. O seno... Beleza? Bom, a conclusão é a seguinte. Se alfa mais beta é igual a 90, ou seja, são complementares, isso implica que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, né? E o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Né? Tem um outro jeito de escrever isso, daqui a pouco eu mostro. E falta também, né, de falar da tangente. Então a tangente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de beta. Isso aqui que pega algumas pessoas. Vamos lá. Vamos usar o próprio exemplo ali, tá? Vou pegar tangente de C. Tangente de C, só para vocês entenderem, é igual a C sobre B, né? Que é igual a 1 sobre a tangente do ângulo B, ok? Vamos ver. Vamos ver o que é a tangente do 1 sobre a tangente do ângulo B. 1 sobre a tangente do ângulo B é o quê? 1 sobre. Isso aqui é a tangente do B. B sobre C, ok? Como que faz essa conta? Mantém de cima, que é 1 sobre 1, multiplica pelo inverso do de baixo. Vocês entenderam? Que é a mesma coisa. Só isso. Quando você fala 1 sobre o número, é o inverso. Tranquilo? Uma outra forma da gente escrever isso daqui seria, se eu tenho um ângulo alfa, tal que esse alfa tá nesse intervalo, eu vou colocar ele aberto para eu poder ter a tangente, tá? Aqui. Então, poderia ser aqui? Sim, poderia. Vou deixar ele aberto à direita. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Só isso. E o cosseno de alfa é o seno de 90 menos alfa. Talvez aqui nesse final algumas pessoas podem ter ficado perdidas. Não preocupa com isso. Faz uma substituição. Escolhe um alfa, troca aqui, que vocês vão entender. Beleza? Então, vamos seguir. Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui dos principais ângulos. Eu coloquei principais entre aspas. Principal por quê? Aqui no caso é porque aparece muito, né? Se usa muito eles. Em prova, né? Quem vai fazer vestibular, Enem, concurso público, tudo. Enfim. Deixei a tabela completamente em branco para a gente poder completar ela juntos. Bora começar. E detalhe, eu vou mostrar de onde vem esses valores, tá? E vocês vão ver que é uma coisa extremamente simples. Eu acho que quem já tá me acompanhando aqui sabe que quando eu falo essa coisa do simples, não é para deixar você mais tranquilo, é porque realmente é simples. Aí daí a pouco você vai vendo aquele junta de coisa de matemática, você vai vendo que realmente não é complicado. As coisas são realmente simples. Aqui eu vou colocar o ângulo, vou usar a letra grega φ. Eu gosto de variar também para vocês não ficarem acostumados, né? Φ, aqui vai ser o seno desse ângulo φ. Então, aqui vai ser o ângulo, o cosseno, vocês vão entender, quem ainda não sacou. E aqui a tangente. 0 graus, tá vendo? Eu falei que a nossa tabela ia ser maior. 90 graus. Então a gente está pegando todo o triângulo. A gente está pegando o primeiro quadrante todo do ciclo trigonométrico. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses aqui, esse meio, é essa tabela que a gente precisa decorar. O 0 e o 90, quem assistiu essa aula aqui, ó, sabe como que a gente chega nele. Mas a gente vai relembrar aqui, a gente vai ver como que a gente chega nesse 0 e nesse 90. A gente vai usar esse espaço aqui. Mas vamos montar a tabela, depois a gente mostra de onde vem. Pois bem, você vai ignorar o 0 e o 90, a gente vai se concentrar nesse meio e depois a gente preenche o 0 e o 90. Como que a gente faz? Seno.
1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, seno sobre cosseno. Então a tangente a gente vai deixar para o final. Então bora lá. 1, 2, 3. Seno, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo aqui dividido por 2. Ok? Todo mundo sobre 2. E raiz em todo mundo. Aí você pode falar assim, eu ouvi falar que não vai no 1. É, porque raiz de 1 é 1. Raiz de 1 é 1 mesmo. Então a gente pode imaginar raiz no 1. Só que eu não vou pôr para não ter que apagar. Mas pode imaginar que tem raiz. Acabou. Agora vamos entender como que a gente usa essa tabela. Rapidão aqui, ó. Eu quero saber o seno de 30 graus na tabela. Então você vai vir aqui, ó. O seno e o ângulo. Então seno de 30, meio. Só isso. Eu quero saber o cosseno de 45 graus. Opa! Cosseno 45. Raiz de 2 sobre 2. De boa? Vamos agora para tangente. Então nas musiquinhas lá, tangente é diferente, não sei o quê. Então vamos ver. A tangente de 30. Então lembra, tá, gente? Tangente de um ângulo, chamar de θ aqui, é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Só isso. Então, a tangente de 30 é o seno de 30 pelo cosseno de 30. Então vamos lá. Seno de 30, meio. Vou colocar aqui embaixo. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Ok? Mantém a fração de cima, inverte a de baixo e multiplica. Ok? Aqui é raiz de 3, né? O que eu vi, eu falei, caralho, raiz de 3. Beleza? Simplifica. Racionaliza. Se não sabe, ó, card. Tem aqui, tem aula no canal. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45. Seno de 45 dividido por cosseno de 45. Se você está dividindo uma coisa por ela mesma, o resultado é 1. Só isso. Tangente de 60, seno de 60 sobre cosseno de 60. Eu não vou escrever essa coisa toda de novo, não. Só vou colocar já os valores. Então, tangente de 60 sobre o cosseno de 60, que é meio. Mantenha de cima. Inverte a de baixo e multiplica. Ok? Simplifica. Então, a tangente de 60, raiz de 3. Tá pronto a tabela. Não precisa de música irritante. Ok? Tá. Não esquenta que a gente vai completar essas laterais aqui. Só que agora eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nesses valores. Vamos começar pelo 30 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero. Bom, tá aí. Então, quando a gente tem um triângulo equilátero, a gente tem todos esses ângulos aqui, ó, congruentes. E como a soma dos ângulos é igual a 180, então cada ângulo desse mede 60 graus. Esse aqui eu vou colocar para fora porque eu vou precisar dividir. Ok? Aí eu vou baixar uma altura, tá? Então eu vou baixar essa altura aqui, ó. E a gente sabe que a altura faz 90 graus com a base. Então, se isso daqui é L, eu dividi propriedade aqui, né? Esse lado aqui ao meio. Tudo bem isso daqui, né? Eu vou apagar a metade. Então ele corta esse ângulo aqui também ao meio. Beleza? E para poder ter espaço, eu vou apagar esse lado aqui. De boa. Essa altura, se a gente fizer o teorema de Pitágoras, a gente sabe que ela vai ser L raiz de 3 sobre 2. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras ou você pode lembrar da fórmula de altura de um triângulo equilátero, ok? Agora bora lá. Agora vamos fazer o seno, cosseno e a tangente. Eu vou jogar isso aqui para dentro para me liberar esse espaço. Então bora lá. Seno de 30. Cateto oposto
sobre hipotenusa, que é igual, mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, beleza? Mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Quem tem dificuldade, só imaginar que está sobre 1. Simplifica, então a gente chega à conclusão que o seno de 30 é meio, como a gente viu. Vamos para o cosseno. Cosseno de 30 graus. Cosseno. Cateto adjacente, que é isso daqui, sobre hipotenusa, que vai ser igual. Mantém a de cima, multiplica pela de baixo, invertida. A de cima é essa, tá, gente? L raiz de 3 sobre 2. E a de baixo é L sobre 1. Fica 1 sobre L. Corta. Portanto, o cosseno de 30, o que sobrou em cima? Raiz de 3 e 1. Raiz de 3 embaixo, 2 sobre 2. Só isso. Raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Tangente. Cateto oposto sobre adjacente, que é a mesma coisa de seno sobre cosseno. Vai dar igual, tá? Vou deixar para você fazer. Faz aí. Gente, a gente nem precisa fazer do 60. Faz aí se você quiser, ó. Cateto oposto, hipotenusa. Adjacente, hipotenusa. Ou você pode lembrar que o seno de 60 é o cosseno do complementar dele. Quem que é o complemento de 60? 30. Então, seno de 60, cosseno de 30. Cosseno de 60, seno de 30. Só isso. Vamos agora falar de 45 graus. Bom, então tá aqui. Eu vou. Tem um quadrado de lado L. Ok? E eu vou traçar a diagonal. Uma das diagonais. Então, vou pegar essa daqui, ó. Ok? Beleza. Então, L. Tranquilo? Então, quando eu fizer o teorema de Pitágoras, quanto que mede esse lado? L raiz de 2. Isso aqui é bom decorar, tá, gente? Pra não ter que ficar... Você viu? Eu não faço teorema de Pitágoras. E aqui, a gente tem dois ângulos congruentes, que medem 45 graus. Vamos colocar. Tamo junto? Agora vamos calcular o seno de 45, usando essa figura. Seno de 45, pode escolher qualquer um dos dois. 45 graus. Cateto oposto sobre hipotenusa. De boa? Simplifica. 1 sobre raiz de 2. Racionaliza. Raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Racionalizar? Lembra que tá na descrição, tem aula sobre isso, vou deixar lá. Então tá aqui. O cosseno, gente, de 45, se você usar o mesmo ângulo, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, é a mesma coisa do oposto. Ou você pode pensar o seguinte, o cosseno de 45 é igual ao seno do complementar. Quem que é o complementar de 45? 45. Então o cosseno do 45 é igual ao seno do 45, que é raiz de 2 sobre 2. E a tangente, cateto oposto sobre adjacente, que é L sobre L, que é 1. De boa? Então, você aprendeu tudo, você sabe de onde vem todos esses ângulos. Acabou. Aí eu tô devendo agora esse e aquele. Vamos para ele. A gente pode fazer algebricamente, eu vou fazer geometricamente. Eu acho que não tem necessidade de fazer isso algebricamente. Geometricamente é muito mais fácil e vai dar para você entender tudo. Então tá aqui, eu desenhei só o primeiro quadrante, porque a gente está falando do triângulo retângulo. Então eu vou usar só esse pedaço. Lembrando vocês que aqui é o eixo dos cossenos, né? E aqui é o eixo dos senos. Beleza. Então, vamos usar aquela analogia da luz. Então a gente tem uma luz que vem daqui ao longe. Então essa luz ilumina daqui para cá, e sombreia daqui para cá. Ah, esqueci de falar, isso é uma circunferência de raio igual a 1. Então, essa sombra, esse tamanho dessa sombra, é o que a gente vai chamar de seno de φ. A mesma ideia, a luz vem de cima dessa vez, né? Então ela vai iluminar para cá e sombrear para cá. E essa sombra é o cosseno do ângulo φ. Tudo bem isso?
Agora vamos fazer um exercício aqui. Isso aqui é meu raio, ok? Se ele tá fechado, qual que é a... Ele tá deitado, tá? Tá muito grosso aqui, mas ele tá aqui, ele tá deitado, completamente deitado. Ele faz sombra na vertical? Não faz. Então o seno de 0 é 0. Então completamos aqui, 0, ok? Tá. E o cosseno? Se a luz bater, ó, ele tá completamente deitado, então ele tá pegando tudo. Então é 1 o cosseno. O cosseno é 1, ok? Ah, e a tangente? Ela de vermelho. A tangente, eu não tô detalhando muito porque a gente já falou disso a exaustão, né, gente? Então a tangente é uma reta que tangencia aqui, obviamente, fazendo 90 graus. A tangente do ângulo é o quê? É o prolongamento do raio. Isso aqui seria a tangente, puxar uma seta aqui, tangente desse ângulo φ genérico aqui, tá? Então a tangente de 0 é 0, ele está completamente deitado. Ok, vamos para o 90 agora. Vamos pôr aqui um raio em pé. Então o meu raio estava aqui e ele abriu, ficou em pé. Imagina que acaba aqui. Então a luz que vem de lá, isso aqui vai fazer uma sombra total, né? Então o seno de 90 graus vai ser 1. Seno de 90 é 1. O cosseno de 90, a luz que vem daqui não faz sombra nenhuma, então é 0. Agora, tangente de φ, tangente de 90. Pensa, ela não é o prolongamento? Se ela está paralela à tangente, ela nunca vai encontrar, nem prolongando. Ou seja, esses dois segmentos eles não se encontram, essas duas retas, né? Elas não se encontram, então a tangente de 90 não é definida para a gente. E se você pensar na tangente como o seno de 90 pelo cosseno de 90, quanto que é o seno de 90? 1. E o cosseno? 0. Então, isso não está definido. Beleza? Montamos a tabela completa, inclusive com 0 e 90, que é uma tabela um pouco maior do que a gente encontra aí na internet. Bom, sei que ainda não tinha colocado o like, acho que agora rola, né? Coloca o like. Galera, sempre confere a descrição dos vídeos e amanhã vai sair a aula 3 e a última aula para a gente encerrar esse assunto. E eu tô pensando em fazer uma quarta aula, talvez eu faça até em formato de short, que é mostrando uma interpretação geométrica da tangente, do cálculo da tangente, dessa coisa de seno sobre cosseno. Amanhã sai a terceira e última aula, a gente encerra esse assunto e é isso. Confere aí se você tá inscrito, ativa as notificações para ficar sabendo quando sair a próxima aula. Tranquilo? Confere esse card aqui e um abraço. Tchau.